Para vocês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso da melatonina, o hormônio do sono, como suplemento alimentar e sem a necessidade de apresentar prescrição médica para acompanhar a substância. A gente chama agora o repórter Alex Manfi, que está ao vivo. Alex, mais uma vez, bom dia para você. Para a gente entender melhor, não é? Como é que funciona essa substância no nosso organismo? Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Manhã Cidade. Para falarmos sobre esse assunto, eu vim aqui até o Hospital Regional porque a gente vai conversar agora com o Dr. Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião. E ele vai passar mais informações importantes sobre a melatonina, né? E como ela funciona em nosso organismo. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, explique para a gente e para os nossos milhares de ouvintes, né, o que é a melatonina. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A melatonina, ele é um hormônio produzido pela glândula pineal, é uma substância, na verdade, produzida pela glândula pineal no cérebro. Ela é responsável por regularizar o que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, reconhecer dia e noite. E durante a noite, né, ela é produzida na ausência de estímulo luminoso, ou seja, durante um quarto dormindo, para que o corpo consiga recuperar e descansar para estar pronto para funcionar no outro dia. E aí, no caso, ela tem essa função importante, né, de, por exemplo, de proporcionar às pessoas aí um sono mais tranquilo, é isso? Perfeito. Hoje já se estão estudos com várias atuações da melatonina, efeitos antioxidantes, para enxaqueca, para o Parkinson, para um tipo específico de depressão chamado transtorno afetivo sazonal. Porém, a maior indicação hoje ainda da melatonina é com aqueles pacientes que têm transtorno do sono do tipo insônia. Entendi, doutor. Agora, a Anvisa liberou recentemente, né, a compra dessa substância, né, por meio de suplementos sem a prescrição médica, né? Isso é importante também, e o que causa de efeito colateral, por exemplo, o uso excessivo desse tipo de medicamento? Perfeito, né? Nos Estados Unidos, a substância já é utilizada de forma de suplemento alimentar sem prescrição. Já na Europa, o seu controle ainda é muito rigoroso. Aqui a Anvisa liberou recentemente também com algumas restrições, né? Para pessoas acima de 19 anos, sem algumas comorbidades. O uso dele excessivo, ele pode causar, sim, alguns efeitos colaterais, né? A própria sonolência excessiva durante o sono, ou seja, se você tomar uma dose muito alta durante a noite, você pode ainda ficar com sono durante o dia, né? Você pode ter a piora da depressão, ou seja, uma substância que iria ajudar na melhora, ela pode piorar, ela pode causar a própria dor de cabeça, ela pode causar vários outros sintomas, dor no peito, dor na barriga, náuseas, vômitos, diarreia. Então, os efeitos colaterais, eles são vários, dependendo da dose que se utiliza. É sempre bom a orientação médica, né? Mas parece que Ana Rebeca tem uma pergunta aqui para o senhor. Pois não, Ana? Ô, Alex, é uma dúvida que realmente a gente tem aqui, até na redação a gente ficou discutindo, né? Essa substância, ela é em líquido, é em comprimido? Como é que ela é vendida na farmácia? E outra coisa, a orientação, né? Porque sem prescrição médica, o doutor Bruno já falou aí, se consumir demais traz prejuízo. E qual deve ser o consumo correto, né, para aquela pessoa, para a gente, para o adulto, por dia, por semana, por mês, não sei. Ou só com orientação médica, a quantidade, né? Não, é bom ter a orientação médica, sabe, Ana? Mas a quantidade, por exemplo, como foi dito aqui pelo doutor, são para pessoas aí acima de 19 anos, né, e é 0,21 miligramas, né, aqui no Brasil. Por isso que, por exemplo, se as pessoas excederem aí esse limite, pode ter aí esses efeitos colaterais que o médico aqui falou. Mas, doutor, é importante, mesmo sem a prescrição médica, né, é importante que a pessoa procure aí uma orientação médica, né, para tomar de forma correta. E essa substância, Ana perguntou aqui agora, ela só, por exemplo, comprada aí nas farmácias ou manipuladas, só através de comprimido ou também ela líquida? Não, ela existe tanto através de comprimido como na sua forma líquida, inclusive de spray nasal. Só que aqui no Brasil, normalmente a gente utiliza mais a forma de comprimido. É importante ressaltar uma coisa, que no comprimido, às vezes vai ter a dosagem de 1 miligrama, às vezes de 3, 5 ou até 10 miligramas. Isso não quer dizer que aquela melatonina que está ali tem 10 miligramas. O excipiente, ou seja, o excesso para formar o comprimido é que forma os 10 miligramas. Mas normalmente a dosagem da melatonina ela é 0,1, 0,21 até 0,3 miligramas. Entendi. Então, por exemplo, está ali no comprimido, né, essa dosagem. Então, as pessoas, eu queria aí um suplemento que tenha melatonina, né, porque eu tenho dificuldade de dormir. Agora, aquelas pessoas, doutor, uma curiosidade, né, aquelas pessoas que, por exemplo,
amanhecem aqui no Brasil, certo? E aí viajam para o Japão. E aí tem esse fuso horário enorme. Como é que fica essa situação dessa pessoa? Pois é, falando agora, antes de falar sobre isso, eu vou falar uma coisa mais simples. A gente tem uma coisa chamada transtorno do ciclo circadiano, ou seja, médicos, enfermeiros, vigilantes, guarda-noturnos, que trabalham de noite, que recebem o estímulo luminoso de onde trabalham, o corpo não reconhece o que é dia e noite. Ou seja, muitas vezes esses pacientes acabam tendo insônia pelo transtorno do ciclo circadiano, sem saber o que é dia e noite. Então, às vezes, eles se beneficiam sim de um complemento com melatonina. Agora, falando do seu exemplo, é o exemplo chamado jet lag. Ou seja, quando ele sai de um fuso horário diferente e vai para outro fuso horário diferente, o corpo não consegue reconhecer o que é dia e o que é noite. E aí, nesses casos, essas pessoas que trabalham desse jeito, né, grandes empresários, presidentes de empresas, enfim, executivos, eles se beneficiam sim da melatonina muitas vezes. Então aí é importante essa autorização da Anvisa, né? Isso, e principalmente a orientação médica, porque não é apenas um suplemento comum, né? Ele vai ter efeitos no corpo, como por exemplo a sonolência. Se você tomar melatonina durante o dia, ou aquela melatonina ela não vai ser utilizada porque o estímulo luminoso não vai deixar que ela funcione, ou então aquele paciente ele pode acabar ficando com sono durante o dia todo. Então, mesmo que seja liberado de forma de suplemento, é extremamente importante a orientação médica. Só para a gente concluir aqui, doutor, crianças e até adultos mesmo, eles costumam, por exemplo, à noite, né, estarem aí muito tempo no celular, né, passam às vezes de um certo horário para dormir, né, vão até de madrugada ali no computador, no smartphone, né, às vezes está ali na cama e com aquela luminosidade ali, isso é prejudicial. Correto, estímulos luminosos eles são prejudiciais, seja a lâmpada do quarto, seja o abajur do lado da cama, seja a TV ou principalmente o celular, porque o estímulo luminoso no celular, como a gente utiliza ele próximo do rosto, então aquele estímulo luminoso é mais intenso, e o reconhecimento pela visão ele é maior, então sim, isso faz parte do que a gente chama de higiene do sono. Quanto mais a gente retirar tudo que tem estímulo luminoso para a gente poder dormir melhor para a pessoa de um modo geral. E aí produz melhor a melatonina. E aí produz melhor a melatonina e você vai ter uma qualidade de sono boa. Ana, tem pergunta, pois não, Ana? É porque o assunto é tão importante, vai me gerando as dúvidas aqui, as curiosidades. Pra quem é motorista de caminhão, por exemplo, não é que passa a noite todinha acordado, ou tem gente que dirige durante todo o dia, aí quando chega à noite, às vezes tá cansado, mas não consegue nem dormir. É perigoso ele tomar essa substância pra quem dirige, por exemplo, pra quem, né? Porque se dá muito sono, você não pode dirigir, né? É verdade, é verdade. Ela fez aqui uma observação, por exemplo, motoristas, né, que costumam viajar aí durante a noite, caminhoneiros, por exemplo, né, e aí tem a noite inteira aí ligados, vamos dizer assim, né, eles não produzem a melatonina, né, e vão dormir durante o dia. Fica difícil dessa produção, é preciso suplemento. Perfeito, Ana. Na verdade, você pode utilizar, né, da melatonina ou você pode dormir durante o dia, desde que você durma num ambiente totalmente escuro e fechado. Você vai simular, né, o efeito da noite. Então, para essas pessoas que começam a trocar, entre aspas, o dia pela noite, profissionais que trabalham à noite, caminhoneiros, vigilantes, até mesmo o pessoal do jornalismo que trabalha em plantão noturno, o ideal é que quando se durma durante o dia, se feche todo o ambiente do quarto para se produzir um ambiente noturno e aí sim o corpo produzir de forma natural a melatonina. Para aqueles que não conseguem, aí sim o suplemento é de extrema importância nesse caso. Ok, doutor, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, a sua gentileza em nos atender e essas explicações aí bastante esclarecedoras, né, para os nossos ouvintes aí. Ana Rebeca Passos. Valeu, Alex Murphy. Realmente é um assunto extenso, né, com muitas dúvidas sobre essa substância, mas obrigado, viu? Daqui a pouco o Alex volta com outras informações. Agradecer também ao Dr. Bruno Rangel, né, que se dispôs a participar dessa entrevista ao vivo com a gente e esclarecer esse assunto tão importante.